milionário entra em um restaurante simples e, entre o elegante tilintar das taças e o burburinho das conversas, seus olhos param em uma cena que o deixa gelado. Sua ex-esposa, agora grávida, limpando mesas com as mãos cansadas. Em um instante, toda a glória e o brilho de sua fortuna desaparecem. E o que ele descobre depois muda sua vida para sempre. A chuva batia implacável contra os vidros do Mercedes-Benz preto, criando um ritmo hipnótico que contrastava com o caos de emoções no interior do veículo. As luzes de neon de São Paulo se difundiam como aquarela no para-brisa embaçado, transformando a metrópole em uma paisagem abstrata e melancólica. Gustavo Medeiros observava do banco de trás como as gotas deslizavam pelo vidro, traçando caminhos serpenteantes que o lembravam das decisões que o haviam levado até este momento de sua vida. Aos 42 anos, Gustavo havia construído um império imobiliário que se estendia por todo o Brasil. Suas torres de cristal e aço modificavam o horizonte das cidades mais importantes do país, e seu nome aparecia regularmente nas páginas financeiras dos jornais nacionais. No entanto, naquela tarde de outubro, depois de 12 horas consecutivas de reuniões com investidores japoneses, ele se sentia vazio como um de seus edifícios antes de ser habitado. O dia havia sido particularmente exaustivo. As negociações para o novo complexo residencial nos Jardins se estenderam mais do que o previsto, e os números que dançavam nas apresentações de PowerPoint começavam a se fundir diante de seus olhos cansados. Sua assistente, Renata, havia cancelado o jantar de negócios programado para aquela noite depois que o cliente principal sofreu uma indisposição repentina. Pela primeira vez em meses, Gustavo se encontrava com uma noite livre, um luxo que havia esquecido como desfrutar. Senhor Gustavo, leva o senhor para casa? Perguntou seu Paulo, seu motorista de confiança há mais de 5 anos. O homem mais velho observava através do espelho retrovisor, com aquele olhar compreensivo que só desenvolvem aqueles que foram testemunhas silenciosas das transformações de seus empregadores. Gustavo hesitou por um momento. Sua cobertura no Brooklyn o esperava com sua vista panorâmica da cidade, sua cozinha de design que raramente utilizava e sua cama king size onde dormia sozinho há 3 anos. A ideia de passar outra noite em solidão, vendo as notícias financeiras enquanto jantava algo que havia pedido por telefone, o encheu de uma inexplicável melancolia. Não, seu Paulo, vamos procurar algo diferente esta noite. Um lugar simples, onde eu possa jantar tranquilo sem que me reconheçam. O motorista assentiu e dirigiu para a zona sul da cidade, afastando-se das áreas exclusivas onde Gustavo era uma figura conhecida. Enquanto se adentravam em bairros mais modestos, o empresário sentiu uma estranha libertação. As ruas se tornavam mais estreitas, as construções mais humildes, e a vida parecia fluir com uma autenticidade que ele havia perdido em seu mundo de luxos e protocolo. Finalmente, seu Paulo parou em frente a um pequeno restaurante de aspecto acolhedor, em uma esquina da Vila Madalena. A cozinha da Dona Carmela, dizia a placa de madeira desgastada. Através dos vidros embaçados, via-se um interior quente, iluminado por luminárias de papel que projetavam sombras douradas sobre as mesas de madeira. Perfeito, murmurou Gustavo, sentindo uma nostalgia inexplicável por lugares como este, que lhe recordavam sua infância antes que o dinheiro transformasse seu mundo. Espere-me aqui, não demorarei muito. Ao descer do automóvel, o aroma de especiarias e comida caseira o envolveu como um abraço. Era tão diferente dos restaurantes de alta gastronomia que frequentava, onde cada prato era uma obra de arte minimalista, que custava mais do que muitas famílias gastavam em comida durante uma semana. Ali, a comida prometia calor e substância, valores que sua vida havia perdido gradualmente. Gustavo empurrou a porta de vidro e uma campainha anunciou sua chegada. O interior era exatamente como ele havia imaginado.
mesas de madeira gastas pelo uso, paredes decoradas com fotografias familiares e plantas que cresciam em vasos improvisados. Era um lugar que respirava histórias, onde cada canto parecia guardar segredos de famílias que haviam compartilhado momentos importantes entre aquelas paredes. O burburinho de conversas parou momentaneamente quando os clientes notaram sua presença. Seu terno de R$ 5.000 e seus sapatos italianos o denunciavam como alguém que não pertencia àquele lugar. Mas a curiosidade logo foi substituída pela indiferença cortês de quem respeita a privacidade alheia. Gustavo escolheu uma mesa no canto, de onde podia observar o ambiente sem ser o centro das atenções. Um lugar perfeito para observar a vida que havia escolhido não viver. Gustavo havia começado a relaxar, permitindo que a atmosfera do restaurante o tranquilizasse, quando seu mundo parou abruptamente. No canto oposto do local, uma figura feminina se movia entre as mesas com graça natural, limpando superfícies com movimentos automáticos que falavam de meses de prática. Usava um uniforme azul desgastado que já vira dias melhores, e seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo prático, que deixava ver o perfil que ele havia amado durante 5 anos de casamento. Juliana. O ar escapou de seus pulmões como se tivesse levado um soco no estômago. Ele não havia desde aquela terrível manhã de 3 anos atrás, quando assinaram os papéis do divórcio no escritório de seu advogado, cercados de uma tensão tão espessa que parecia poder ser cortada com faca. Naquele momento, ela havia saído de sua vida de cabeça erguida e com um olhar de desprezo que o havia perseguido em seus pesadelos durante meses. Mas agora, observando-a naquele ambiente humilde, Gustavo notou algo que o deixou ainda mais chocado do que o reencontro em si. Juliana estava grávida, claramente em um estado avançado de gestação. Seu ventre arredondado se adivinhava sob o uniforme, e seus movimentos tinham aquela delicadeza característica das mulheres que carregam uma vida dentro de si. As perguntas se aglomeraram em sua mente como um furacão. De quantos meses de gravidez ela estava? Quem era o pai? Como havia terminado trabalhando como garçonete em um lugar como este? A Juliana que ele conhecia tinha graduação em sistemas de computação e havia trabalhado em empresas de tecnologia prestigiadas antes de seu casamento. Vê-la reduzida a essa situação o encheu de uma mistura tóxica de culpa, curiosidade e algo que ele não se atrevia a identificar como ciúmes. Juliana ainda não o havia visto. Estava concentrada em seu trabalho, movendo-se com cuidado devido ao seu estado, mas mantendo a eficiência que sempre a caracterizara. Gustavo a observou limpar uma mesa após outra, notando como alguns clientes a tratavam com indiferença e até com certo desdém. Um homem mais velho gritou com ela porque havia demorado demais para trazer seu pedido, e ela se desculpou com um sorriso forçado que partiu o coração de Gustavo. Quando finalmente Juliana virou-se para sua seção do restaurante, seus olhos se encontraram. O tempo congelou naquele instante, carregado de história e dor. Gustavo viu como a cor desaparecia do rosto de sua ex-esposa, como seus olhos se abriam com uma mistura de choque, medo e algo que parecia pânico. A bandeja que levava nas mãos começou a tremer. Juliana tentou manter a compostura, mas o impacto do encontro foi demasiado forte. Em um movimento involuntário, ela deu um passo para trás e a bandeja escorregou de suas mãos. O estrondo dos pratos ao se espatifar no chão de azulejo ressoou por todo o restaurante como um grito de alarme. Os fragmentos de cerâmica se espalharam pelo chão, junto com os restos da comida que ela estava servindo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhos se voltaram para Juliana, que havia ficado paralisada, olhando o desastre a seus pés com expressão de horror. Gustavo se levantou instintivamente, mas antes que pudesse fazer algo, uma voz áspera cortou o ar. "Juliana! Mas que diabos você fez?"
Um homem corpulento, com um avental engordurado, emergiu da cozinha, claramente o gerente do lugar. Seu rosto estava avermelhado de raiva, enquanto se aproximava a passos largos. Esses pratos vão sair do seu salário, e a comida também. Você tem ideia do que custa repor tudo isso? Sinto muito, seu Carlos. Foi um acidente. Juliana havia encontrado sua voz, mas ela soava pequena e assustada, muito diferente da mulher segura que Gustavo se lembrava. Um acidente que vai me custar dinheiro. Yussi continuou gritando o gerente, sem se importar que todo o restaurante estivesse presenciando a cena. Já são 3 coisas que você quebra este mês. Acha que posso me permitir essas perdas? Com o que te pago, você vai levar 2 semanas para me pagar. A humilhação no rosto de Juliana era palpável. Gustavo sentiu uma fúria cega crescer em seu peito. Sem pensar, ele se levantou de sua mesa e caminhou em direção a eles com passos decididos. Sua voz, quando falou, tinha aquela autoridade fria que ele havia aperfeiçoado em anos de negociações impiedosas. Com licença. A palavra cortou o ar como uma navalha. O gerente se virou para ele, e Gustavo pôde ver como o homem avaliava rapidamente sua aparência cara e sua postura de poder. Eu pagarei pelos pratos quebrados e pela comida perdida. Quanto é? O gerente piscou, claramente desconcertado pela intervenção inesperada. Senhor, não é necessário que... Insisto. Gustavo tirou sua carteira de couro italiano e extraiu várias notas. R$ 500 são suficientes? Era uma quantia ridiculamente alta para alguns pratos baratos, mas Gustavo precisava fazer uma declaração. Ele precisava proteger Juliana de alguma forma, embora não entendesse completamente o porquê. Juliana, que havia permanecido em silêncio durante a troca, finalmente levantou a vista para olhá-lo diretamente. Seus olhos, que uma vez o haviam olhado com amor, agora ardiam com uma mistura de orgulho ferido e raiva. Não! A voz de Juliana cortou o ar com uma firmeza que surpreendeu até Gustavo. Apesar de seu estado vulnerável, ela havia encontrado a força para levantar o queixo com aquela dignidade que ele se lembrava tão bem. Não preciso do seu dinheiro, Gustavo. Nunca mais. Suas palavras foram como bofetadas. O gerente olhava alternadamente entre os dois, claramente confuso pela tensão que havia se instalado entre eles. Os outros clientes haviam parado de disfarçar sua curiosidade e observavam a cena com o morbo de quem presencia um drama alheio. Juliana, só estou tentando ajudar, começou Gustavo, mas ela já havia se virado. Seu Carlos, o dinheiro sai do meu salário como sempre. Agora vou limpar isso. Sua voz tremia ligeiramente. Mas ela mantinha aquela determinação que havia sido uma das qualidades que ele mais havia admirado nela durante o casamento. Juliana se dirigiu para a cozinha com passos rápidos, mas cuidadosos, uma mão protegendo instintivamente seu ventre. Gustavo ficou ali, com as notas ainda na mão, sentindo-se mais impotente do que havia se sentido em anos. O gerente, aproveitando a situação, pegou o dinheiro sem mais cerimônia. Muito obrigado, senhor. O senhor é muito generoso. Gostaria que eu preparasse uma mesa especial? Gustavo mal registrou as palavras. Sua mente estava completamente focada na porta, pela qual Juliana havia desaparecido. Depois de alguns minutos que pareceram horas, ela retornou com uma vassoura e uma pá de lixo e começou a limpar os fragmentos com movimentos mecânicos. Não o olhou novamente. Ele a observou trabalhar em silêncio, notando detalhes que antes lhe haviam escapado. Suas mãos, que ele lembrava suaves e cuidadas, agora mostravam as pequenas cicatrizes e calosidades do trabalho manual. Seu rosto, embora ainda bonito, tinha linhas de cansaço que não estavam ali 3 anos atrás. E, no entanto, havia algo nela, uma maturidade e uma serenidade que a tornavam ainda mais atraente do que ele se lembrava. Quando terminou de limpar, Juliana se ergueu com dificuldade, levando uma mão à parte inferior das costas em um gesto que falava dos desconfortos da gravidez avançada. Por um momento, seus olhos se cruzaram novamente.
E Gustavo viu neles uma profundidade de emoções que não pôde decifrar completamente. Dor, decepção, mas também algo que poderia ter sido nostalgia. Sem dizer mais uma palavra, Juliana retornou à cozinha. Desta vez, não voltou a sair. Gustavo permaneceu no restaurante durante outra hora, pedindo pratos que mal provou, esperando que ela reaparecesse. Mas quando finalmente percebeu que não o faria, deixou uma gorjeta desproporcionalmente generosa sobre a mesa e dirigiu-se para a saída. Ao passar pelo caixa, deslizou discretamente seu cartão de visitas, junto com várias notas mais. Para a senhora Juliana, murmurou ao caixa, e certifique-se de que ela receba um tratamento digno. A viagem de volta para sua cobertura transcorreu em um silêncio sepulcral. Seu Paulo, percebendo o estado de espírito de seu chefe, não fez perguntas. As luzes da cidade se difundiam novamente através do para-brisa, mas agora Gustavo não as via. Sua mente estava completamente ocupada, processando o encontro que havia transtornado seu mundo em questão de minutos. Uma vez em seu apartamento, serviu-se de um uísque de 25 anos e dirigiu-se à sua janela panorâmica que dava para a cidade. As luzes se estendiam até o horizonte como um mar de estrelas terrestres, mas pela primeira vez em anos, a vista não lhe proporcionou a satisfação habitual. Em vez de ver seu império, ele via um lembrete da distância que havia colocado entre ele e a vida real. As perguntas não paravam de martelar em sua cabeça. De quantos meses Juliana estava grávida? Quem era o pai daquele bebê? Como ela havia terminado trabalhando naquele lugar? E a pergunta que mais o torturava: ele havia sido o responsável por sua vida ter tomado aquele rumo? Ele se lembrou dos últimos meses de seu casamento, quando a paranoia e o ciúme haviam começado a consumi-lo. As noites em que ela chegava tarde do trabalho, os telefonemas que terminavam abruptamente quando ele entrava no quarto, as mensagens de texto que protegia com senhas. Tudo havia culminado naquela terrível confrontação, onde ele a havia acusado de ter um caso, baseando-se em evidências circunstanciais e nos sussurros venenosos de pessoas que se beneficiavam de sua desconfiança. O processo de divórcio havia sido brutal. Gustavo havia utilizado todos os seus recursos e contatos para garantir que Juliana não recebesse nenhum centavo de sua fortuna. Naquele momento, cegado pela raiva e pelo orgulho ferido, ele considerara que era justiça. Agora, vendo as consequências de suas ações, começava a se perguntar se havia cometido o maior erro de sua vida. O uísque havia esfriado em sua mão quando ele finalmente tomou uma decisão. Ele precisava saber mais. Precisava entender o que havia acontecido com Juliana nestes 3 anos. E mais importante ainda, precisava descobrir se existia alguma forma de reparar o dano que havia causado. Os dias seguintes foram uma tortura para Gustavo. Sua rotina de sempre, que antes funcionava como um mecanismo de relojoaria perfeito, agora se sentia oca e sem propósito. Durante as reuniões de negócios, sua mente vagava para aquela noite no restaurante. Os números nas planilhas se difundiam enquanto ele recordava a expressão de pânico no rosto de Juliana. A forma como ela havia protegido instintivamente seu ventre, a dignidade com que havia rejeitado sua ajuda. Ele não conseguia se concentrar. Seus sócios começaram a notar sua distração. E Renata, sua eficiente assistente, havia lhe perguntado em 3 ocasiões se ele se sentia bem. Gustavo havia mentido, é claro. Como poderia explicar que o encontro fortuito com sua ex-esposa havia desestabilizado completamente seu mundo cuidadosamente construído? Na quarta-feira pela manhã, depois de outra noite de insônia, ele tomou uma decisão que sabia que poderia se arrepender, mas que era inevitável. Ligou para Sérgio Campos, um investigador particular, discreto, que havia utilizado em ocasiões anteriores para verificar antecedentes de potenciais parceiros comerciais. Desta vez, no entanto, a investigação seria de natureza pessoal,
Preciso de informações sobre alguém, disse a Sérgio quando se encontraram no café de um hotel discreto na região da Consolação. Mas quero que seja completamente confidencial. Ninguém pode saber que estou fazendo isso. Sérgio, um homem de meia idade com aspecto anódino, que o tornava o investigador perfeito, assentiu profissionalmente. Claro, senhor Gustavo. De quem se trata? Juliana Costa. Era Juliana Medeiros até 3 anos atrás. Gustavo deslizou uma fotografia antiga de sua ex-esposa sobre a mesa. Preciso saber onde ela mora, em que trabalha, sua situação econômica, tudo. Posso perguntar por quê? Sérgio havia trabalhado o suficiente para reconhecer quando uma investigação tinha motivações emocionais. É pessoal. Digamos que tenho razões para acreditar que ela poderia precisar de ajuda, mas não posso me aproximar diretamente dela. Sérgio guardou a fotografia em uma pasta. Entregarei um relatório completo em 48 horas. Essas 48 horas pareceram uma eternidade. Gustavo tentou se manter ocupado com o trabalho, mas mesmo as negociações mais complexas pareciam triviais comparadas com a incerteza que o consumia. Quando finalmente Sérgio o ligou, seu coração acelerou como se fosse receber os resultados de um exame médico crucial. Encontraram-se novamente no mesmo café. Sérgio tinha uma expressão séria quando deslizou uma pasta grossa sobre a mesa. A informação que encontrei é... Interessante, começou Sérgio. Juliana Costa mora em um apartamento pequeno na Vila Madalena, em um edifício de 4 andares, sem elevador. Paga R$ 2.500 de aluguel mensal e, segundo minhas fontes, às vezes atrasa os pagamentos. Gustavo sentiu uma pontada no estômago. R$ 2.500 era o que ele gastava em uma única garrafa de vinho. Ela trabalha em 2 lugares, continuou Sérgio. No restaurante, a cozinha da Dona Carmela, onde o senhor a viu, de terça a sábado no turno da tarde. E aos domingos e segundas-feiras pela manhã, trabalha limpando escritórios em um edifício comercial no Morumbi. Sua renda mensal total é de aproximadamente R$ 8.000. O valor era tão baixo que Gustavo teve que perguntar se havia escutado bem. R$ 8.000 por mês era menos do que ele gastava em gasolina para seus carros. E a gravidez? Lhe perguntou, embora parte dele temesse a resposta. Sérgio consultou suas anotações. Segundo os registros médicos que conseguiu obter através de contatos discretos no setor de saúde, ela está grávida de 32 semanas. O bebê é uma menina e pelas datas... Ele fez uma pausa significativa. A concepção teria ocorrido aproximadamente 3 anos atrás. O mundo parou para Gustavo. 32 semanas, 3 anos. As datas coincidiam perfeitamente com os últimos meses de seu casamento. Sua mente trabalhou freneticamente fazendo cálculos, lembrando datas, tentando encontrar alguma outra explicação. Mas não havia. Há alguma informação sobre o pai? Sua voz soava estranha, como se viesse de muito longe. Isso é o mais interessante, disse Sérgio, observando cuidadosamente a reação de Gustavo. Não há nenhum registro de paternidade. Em todos os documentos médicos, Juliana aparece como mãe solteira. Não há evidência de nenhuma relação romântica nos últimos 3 anos. Na verdade, segundo minhas fontes, ela vive completamente sozinha e mantém um perfil muito discreto. Gustavo se recostou em sua cadeira, sentindo como se tivesse recebido um golpe físico. Em realidade, se reorganizava em sua mente como as peças de um quebra-cabeça que finalmente se encaixavam. Juliana estava grávida quando se divorciaram. O bebê era dele. E durante 3 anos, ela havia criado sua filha sozinha na pobreza, enquanto ele vivia no luxo, sem saber que era pai. Há algo mais, acrescentou Sérgio, vendo a palidez do rosto de Gustavo. Juliana estuda à noite. Ela está desenvolvendo algum tipo de aplicativo móvel relacionado à saúde. Usa a biblioteca pública para acessar a internet e trabalha em seu projeto nas poucas horas livres que tem. A imagem que se formava era devastadora.
Juliana, grávida e abandonada, trabalhando em empregos mal remunerados, estudando à noite, lutando sozinha contra todas as adversidades, enquanto ele havia seguido com sua vida como se nada tivesse acontecido. Senhor Gustavo, o senhor está bem? A voz de Sérgio parecia vir de muito longe. Gustavo conseguiu assentir e pagar os honorários do investigador. Quando saiu do café, caminhou sem rumo pelas ruas da cidade durante horas, processando a informação que havia recebido. Sua filha. Ele tinha uma filha que estava prestes a nascer, e durante estes 3 anos críticos, não havia estado lá para ela nem para Juliana. A revelação havia desencadeado em Gustavo uma crise existencial que ele não podia ignorar. Durante dias, ele se debateu entre a culpa avassaladora e uma necessidade desesperada de fazer algo, qualquer coisa, para remediar a situação. Ele não podia simplesmente aparecer na vida de Juliana e anunciar que sabia a verdade. Depois de como as coisas haviam terminado entre eles, depois das acusações injustas e do divórcio brutal, ele não tinha nenhum direito de reivindicar nada. Mas também não podia ficar de braços cruzados, sabendo que sua filha estava prestes a nascer na pobreza. A solução que encontrou foi imperfeita, mas era um começo. Decidiu retornar ao restaurante, não como um magnata que tentava resgatar sua ex-esposa, mas como um cliente regular. Se ele ia fazer parte de suas vidas, tinha que ser gradual, ganhando o direito de estar ali. Na sexta-feira à noite, ele retornou à cozinha da Dona Carmela. Desta vez, não chegou em seu Mercedes com motorista, mas em um de seus carros mais discretos, um Jetta que usava ocasionalmente quando queria passar despercebido. Vestiu-se com roupas casuais, mas de boa qualidade, tentando encontrar um equilíbrio entre parecer respeitável e não intimidante. O restaurante estava mais movimentado que na noite anterior. As famílias ocupavam a maioria das mesas, e o ambiente era quente e acolhedor. Gustavo pediu a mesma mesa do canto e esperou. Quando Juliana apareceu da cozinha, carregando uma bandeja com pratos fumegantes, ele sentiu a mesma pontada no peito que havia experimentado em seu primeiro encontro. Desta vez, ela o viu imediatamente. Parou de repente e, por um momento, Gustavo temeu que ela fosse deixar cair outra bandeja. Mas Juliana havia tido tempo para se preparar mentalmente para a possibilidade de vê-lo novamente. Respirou profundamente, ajeitou os ombros e aproximou-se de sua mesa com a profissionalidade forçada de alguém que não tem outra opção. Boa noite. O que vai pedir? Sua voz era neutra, quase robótica. Boa noite, Juliana. Gustavo havia ensaiado este momento por dias. Você poderia me recomendar algo? É minha primeira vez comendo aqui regularmente. Ela o olhou com desconfiança. Regularmente? Sim, gostei muito da atmosfera do lugar. É autêntico. Juliana anotou mecanicamente seu pedido de moqueca e arroz, evitando o contato visual. Quando retornou com a comida, Gustavo tentou iniciar uma conversa casual. Você trabalha aqui há muito tempo? Tempo suficiente. Sua resposta foi cortante. Parece um bom lugar para trabalhar. O ambiente é familiar. Juliana o olhou então, e em seus olhos havia uma mistura de cansaço e advertência. Gustavo, não sei o que você está fazendo aqui, mas se você pensa que pode... Só estou jantando, ele a interrompeu suavemente. Nada mais. Ela se afastou sem dizer mais, mas Gustavo notou que durante o resto da noite ela o observava disfarçadamente de longe. Quando terminou de jantar, deixou uma gorjeta generosa, mas não exagerada, e foi embora sem tentar falar com ela novamente. A semana seguinte estabeleceu um padrão. Terça, quinta e sábado, Gustavo aparecia no restaurante à mesma hora, pedia a mesma mesa e jantava em silêncio. Sempre pedia para ser atendido por Juliana e sempre mantinha as conversas no mínimo indispensável. Lentamente ele notou que a tensão nos ombros dela começava a diminuir quando o via entrar.
Durante esses dias, ele também começou a fazer mudanças sutis que beneficiassem Juliana sem que ela percebesse. Conversou discretamente com o gerente sobre melhorar as condições de trabalho de todos os funcionários, mencionando que havia notado que alguns clientes reclamavam do tratamento que recebiam os garçons. Sugeriu que um ambiente de trabalho mais positivo se refletiria em melhor serviço e, portanto, mais lucros. Também começou a aparecer por acaso no restaurante quando havia clientes problemáticos. Sua presença clara e inequivocamente de alguém com poder econômico tinha um efeito calmante nas situações tensas. Os clientes rudes moderavam seu comportamento quando notavam que alguém os observava com desaprovação silenciosa. Uma noite, depois de 2 semanas dessa rotina, Juliana finalmente quebrou o silêncio incômodo que havia se estabelecido entre eles. "Por quê?" ela perguntou enquanto lhe servia o café. "Por que você vem aqui todas as noites?" Gustavo havia preparado muitas respostas para essa pergunta, mas quando chegou o momento, decidiu optar por uma verdade parcial. "Porque a comida é boa. E porque este lugar me lembra quem eu era antes de me perder em todo o resto." Juliana o estudou com aqueles olhos penetrantes que ele conhecia tão bem. "Não acredito que seja tão simples." "Você tem razão." Gustavo tomou um gole de café, ordenando seus pensamentos cuidadosamente. "Também venho porque quando a vi aqui, percebi que minha vida havia se tornado completamente vazia. Este lugar, vê-la trabalhar, me lembra que há coisas mais importantes que os contratos e os lucros. E eu sou seu projeto de caridade agora?" Havia dor em sua voz, mas também uma pitada da ferocidade que ele sempre havia admirado nela. "Não", respondeu honestamente. "Você é um lembrete da pessoa que eu costumava ser. E talvez da pessoa que eu ainda poderia me tornar." Juliana permaneceu em silêncio por um longo momento, processando suas palavras. Finalmente, sem dizer mais nada, ela se afastou para atender outras mesas. Mas naquela noite, quando Gustavo se levantou para ir embora, ela não evitou seu olhar. Em seus olhos havia algo diferente. Não perdão, mas talvez o início de uma curiosidade cautelosa. As semanas se passaram e a rotina de Gustavo no restaurante havia se tornado tão natural quanto respirar. Ele havia aprendido os horários de Juliana. Conhecia seus gestos quando estava cansada, sabia quando o trabalho se tornava mais pesado para ela devido ao avanço de sua gravidez. Também havia começado a notar detalhes que antes lhe teriam escapado, como ela levava a mão à parte inferior das costas quando ninguém a via, como às vezes parava um momento para respirar profundamente, como seus tornozelos inchavam durante as noites mais longas. Uma noite particularmente tranquila, enquanto Juliana limpava as mesas próximas, Gustavo notou que ela carregava consigo uma caderneta desgastada, na qual, ocasionalmente, rabiscava anotações. Sua curiosidade finalmente foi mais forte que sua prudência. "Você está estudando algo?" ele perguntou quando ela se aproximou para recolher seu prato. Juliana se tensionou imediatamente, mas depois de um momento, pareceu decidir que não havia nada de errado em responder. "Trabalho em um projeto pessoal." "Que tipo de projeto?" Ela hesitou, olhando-o com aquela expressão avaliativa que havia se tornado familiar. Finalmente, como se tomasse uma decisão importante, sentou-se na cadeira à frente dele. Era a primeira vez que ela fazia isso em todas as semanas que ele a visitava. "É um aplicativo móvel", disse finalmente, "para pessoas que não têm acesso fácil a serviços médicos." Os olhos de Gustavo se iluminaram com interesse genuíno. Durante o casamento, ele havia admirado a mente brilhante de Juliana, sua capacidade de ver soluções inovadoras para problemas complexos. "Como funcionaria?" Juliana abriu sua caderneta e, pela primeira vez em 3 anos, Gustavo viu um lampejo da paixão que costumava acendê-la quando falava de tecnologia.
Imagine que você vive em uma comunidade onde o posto de saúde mais próximo está a 2 horas de distância e você não tem dinheiro para o transporte. Este aplicativo a conectaria com médicos voluntários que podem dar consultas básicas por videochamada. A ajudaria a identificar sintomas urgentes que exigem atenção imediata. E lhe daria acesso a uma rede de farmácias que oferecem medicamentos a preços reduzidos. Enquanto falava, seus olhos se animavam e suas mãos se moviam expressivamente, ilustrando conceitos invisíveis no ar. Gustavo se viu completamente cativado, não apenas pela ideia, mas por ver a Juliana que ele se lembrava emergir novamente. É brilhante, disse sinceramente. Como está o desenvolvimento? A luz nos olhos de Juliana se desvaneceu um pouco. Lento. Só posso trabalhar nisso poucas horas por semana, quando não estou aqui ou no meu outro trabalho. E preciso de acesso a uma internet melhor e softwares que não posso pagar. Você já pensou em procurar investidores? Juliana riu, mas não era um som alegre. Quem vai investir em uma garçonete grávida que nem sequer tem um computador próprio? Os investidores querem ver protótipos funcionais, estudos de mercado, planos de negócios profissionais. Eu só tenho ideias rabiscadas em cadernetas. Gustavo sentiu uma frustração ardente diante da injustiça da situação. Ali estava uma mulher com uma ideia que poderia revolucionar a atenção médica para milhões de brasileiros e estava limitada pela falta de recursos que para ele seriam insignificantes. E se eu dissesse que conheço pessoas que poderiam estar interessadas? Os olhos de Juliana endureceram imediatamente. Não. Você nem sequer ouviu. Eu disse que não, Gustavo. Ela se levantou da mesa, guardando sua caderneta. Não preciso da sua pena. E definitivamente não preciso que você use seus contatos para me conseguir favores. Não seria um favor. Seria negócio. Esta ideia realmente tem potencial. Chega. A voz de Juliana tinha uma finalidade que não admitia discussão. Não misture sua culpa com o meu trabalho. Ela se afastou antes que ele pudesse responder, deixando-o sentado sozinho com a frustração de ter estragado tudo novamente. Durante o resto da noite, Juliana manteve uma distância profissional fria e Gustavo percebeu que havia retrocedido semanas no progresso que havia feito para ganhar sua confiança. Naquela noite, a caminho de casa, ele não conseguia parar de pensar no aplicativo de Juliana. Não apenas por seu potencial comercial, embora este fosse considerável, mas pelo que representava. Era a Juliana que ele havia conhecido e amado, inteligente, compassiva, inovadora. A mulher que via problemas no mundo e tinha a determinação de encontrar soluções. Nos dias seguintes, Gustavo investigou discretamente o mercado de aplicativos de saúde no Brasil. O que ele encontrou confirmou suas suspeitas. Havia uma necessidade enorme não satisfeita no setor que Juliana havia identificado. Com o desenvolvimento e marketing adequados, sua ideia não só poderia ser bem-sucedida comercialmente, mas realmente poderia fazer uma diferença significativa na vida de milhões de pessoas. Mas ele também entendia a posição de Juliana. Depois de como ele havia lidado com o divórcio, usando seu poder e dinheiro para machucá-la, ela tinha todas as razões para rejeitar qualquer ajuda que viesse dele. Seu orgulho, que uma vez havia sido uma das coisas que ele mais admirava nela, agora se havia tornado uma barreira quase intransponível. Na próxima vez que ele foi ao restaurante, Juliana manteve sua distância. Foi cortês, mas fria, atendendo seus pedidos sem tentar conversar. Gustavo não tentou forçar o assunto, entendendo que ela precisava de tempo para processar sua oferta rejeitada. Mas enquanto comia em silêncio, observando-a trabalhar com determinação, apesar de sua gravidez avançada, ele tomou uma decisão. Se Juliana não aceitaria sua ajuda diretamente, então ele teria que encontrar uma maneira de ajudá-la indiretamente. E ele sabia exatamente como fazer isso. A investigação discreta havia se tornado uma obsessão para Gustavo.
Sem que Juliana soubesse, ele havia começado a rastrear cada aspecto de seu projeto. Através de contatos em universidades e centros de tecnologia, ele conseguiu acessar fragmentos do trabalho que ela havia estado desenvolvendo em bibliotecas públicas e laboratórios de informática abertos. O que encontrou o deixou assombrado. Juliana não apenas havia projetado um aplicativo, ela havia criado um ecossistema completo de atenção médica digital. Sua proposta incluía algoritmos de diagnóstico preliminar, uma rede de telemedicina, um sistema de farmácia comunitária e, o mais impressionante, um protocolo de inteligência artificial que podia aprender com cada consulta para melhorar as recomendações futuras. Era uma ideia anos à frente de seu tempo, desenvolvida por alguém que entendia tanto a tecnologia quanto as necessidades reais das comunidades marginalizadas. O problema era que Juliana estava desenvolvendo tudo isso em condições impossíveis. Trabalhava em computadores públicos com tempo limitado, sem acesso a software especializado e sem a capacidade de fazer testes reais do sistema. Era como tentar construir um arranha-céu com ferramentas de jardinagem. Gustavo tomou uma decisão que sabia ser arriscada, mas necessária. Sem mencionar Juliana, ele apresentou o conceito do aplicativo a 3 dos fundos de investimento em tecnologia mais prestigiosos do Brasil. Não como algo em que ele já estava envolvido, mas como uma oportunidade de mercado que havia identificado e para a qual tinha a desenvolvedora perfeita. As apresentações foram um sucesso retumbante. Os investidores reconheceram imediatamente o potencial comercial e social do projeto. Um deles, Eduardo Brandão, diretor da Tech Ventures Brasil, estava tão entusiasmado que queria conhecer a desenvolvedora imediatamente. Quando podemos nos reunir com ela? Lhe perguntou Eduardo depois da apresentação. Este tipo de visão para resolver problemas sociais reais é exatamente o que estamos procurando. Preciso falar com ela primeiro, respondeu Gustavo cuidadosamente. Ela é uma pessoa muito independente. Quererá se certificar de que qualquer associação respeite sua visão original. Naquela noite, Gustavo chegou ao restaurante com uma mistura de nervosismo e esperança. Havia preparado cuidadosamente o que ia dizer, mas quando viu Juliana, notou imediatamente que algo havia mudado. Ela se movia mais lentamente e havia uma palidez em seu rosto que não estava ali na semana anterior. Como você se sente sobre amanhã? Ele perguntou quando ela se aproximou para pegar seu pedido. Aterrorizada, admitiu Juliana com uma honestidade que o surpreendeu. Faz anos que não preciso apresentar algo profissionalmente, e nunca neste tipo de ambiente. Você vai se sair incrível, ele a assegurou. Sua ideia é sólida, sua pesquisa é impressionante, e sua paixão pelo projeto é evidente. Isso é tudo o que você precisa. Juliana sentou-se pesadamente na cadeira à sua frente, algo que já não lhe parecia estranho depois de semanas de conversas graduais. E se me perguntarem coisas que não sei responder? E se perceberem que não tenho os recursos para desenvolver isso adequadamente? Então você lhes diz a verdade. Que você é uma visionária, que precisa da equipe adequada para tornar realidade algo revolucionário. Os melhores investidores entendem que estão apostando no potencial, não apenas no que já existe. Naquela noite, Gustavo mal conseguiu dormir. Acordou várias vezes, se perguntando se estava fazendo o certo. O que aconteceria se os investidores descobrissem sua conexão pessoal com Juliana? O que aconteceria se ela percebesse que ele havia estado manipulando a situação desde o início? A manhã de quarta-feira chegou com uma chuva leve que parecia pressagiar complicações. Gustavo chegou aos escritórios da Tech Ventures, 1 hora antes da reunião programada, ostensivamente para revisar alguns detalhes finais com Eduardo Brandão, mas na realidade para acalmar seus próprios nervos. Estou muito animado para conhecer esta desenvolvedora, disse Eduardo enquanto revisavam a apresentação.
Sua abordagem para integrar tecnologia com necessidades sociais reais é exatamente o que o mercado brasileiro precisa. Ela é única, respondeu Gustavo, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Muito independente, muito apaixonada por seu trabalho. Quando Juliana chegou, Gustavo sentiu uma mistura de orgulho e apreensão. Ela havia escolhido um vestido de gestante simples, mas elegante, e carregava consigo uma pasta que ele sabia conter meses de trabalho árduo. Ela parecia profissional e determinada, mas ele podia notar a tensão em seus ombros. Juliana, ele a cumprimentou formalmente quando ela entrou na sala de reuniões. Apresento-lhe Eduardo Brandão, diretor da Tech Ventures Brasil. A apresentação de Juliana foi magistral. Ela falou com uma paixão e conhecimento que preencheu a sala de conferências com uma energia palpável. Explicou não apenas como seu aplicativo funcionaria, mas por que era necessário, respaldando cada ponto com estatísticas que havia coletado durante meses de pesquisa pessoal. Eduardo e sua equipe a ouviram com atenção crescente, fazendo perguntas que ela respondeu com confiança e precisão. É impressionante, murmurou Eduardo durante um recesso, baixo o suficiente para que apenas Gustavo o escutasse. Não apenas a tecnologia, mas sua compreensão do mercado-alvo. Onde a encontrou, Gustavo sentiu um nó no estômago. Alguém cujo trabalho eu havia seguido por um tempo. Quando a apresentação formal terminou, Eduardo dirigiu-se diretamente a Juliana. Senhora Costa, seu projeto tem exatamente o tipo de potencial que procuramos. Gostaria de fazer uma oferta formal. Os termos que Eduardo propôs eram mais generosos do que Gustavo esperava. Financiamento completo para o desenvolvimento inicial, retenção de 80% da propriedade intelectual para Juliana e recursos para uma equipe de desenvolvimento de 5 pessoas durante o primeiro ano. Juliana ouviu em silêncio, ocasionalmente fazendo anotações, mas mantendo uma expressão cuidadosamente neutra. Quando Eduardo terminou, ela pediu alguns dias para considerar a proposta. Claro, respondeu Eduardo, mas não demore muito. Propostas como esta são raras e o mercado se move rapidamente. Após a reunião, Gustavo acompanhou Juliana até o saguão do edifício. Nenhum dos dois falou até que estivessem sozinhos no elevador. Isto é real, não é? Anne perguntou Juliana. E pela primeira vez em semanas, sua voz tinha um toque de vulnerabilidade. Não é algum tipo de caridade disfarçada? É completamente real, ele a assegurou. Eduardo é um dos investidores de tecnologia mais respeitados do país. Ele não faria uma oferta assim se não acreditasse genuinamente em seu projeto. E você? O que você ganha com tudo isso? Era a pergunta que ele vinha temendo. Gustavo a olhou diretamente nos olhos e tomou uma decisão que poderia custar-lhe tudo. A oportunidade de fazer algo certo por uma vez, respondeu honestamente. Durante anos, usei meu dinheiro e contatos apenas para me beneficiar. Isso é diferente. Juliana permaneceu em silêncio durante o resto da descida. Quando as portas do elevador se abriram, ela se virou para ele uma última vez. Se eu aceitar isso, o que acontece com o que quer que esteja acontecendo entre nós? Com esses jantares no restaurante? Gustavo sentiu como se estivessem arrancando algo vital de seu peito. Isso depende de você. Eu não quero complicar sua decisão profissional com assuntos pessoais. Bom dia, Gustavo, disse Juliana finalmente, e saiu do edifício, deixando-o sozinho com a sensação de que acabava de ganhar e perder algo importante ao mesmo tempo. Naquela noite, Juliana não apareceu no restaurante. Gustavo ficou sentado em sua mesa habitual por 2 horas, perguntando-se se havia perdido para sempre a frágil conexão que haviam estado reconstruindo. 3 dias se passaram sem notícias de Juliana. Gustavo continuou indo ao restaurante todas as noites, mas ela não apareceu. O gerente o informou que ela havia pedido alguns dias de folga para assuntos pessoais, o que apenas aumentou a ansiedade de Gustavo. Ela estaria bem?
Teria tido complicações com a gravidez? Ou simplesmente havia decidido que não queria vê-lo novamente? Na sexta-feira pela manhã, enquanto revisava distraidamente relatórios financeiros em seu escritório, Renata entrou com uma expressão estranha no rosto. Gustavo, há uma Juliana Costa aqui para vê-lo. Diz que é pessoal. O coração de Gustavo acelerou imediatamente. Mande-a entrar, por favor. Quando Juliana entrou em seu escritório, Gustavo percebeu imediatamente que algo havia mudado. Havia uma determinação férrea em sua postura, e ela carregava consigo uma pasta grossa que não tinha durante a reunião com os investidores. Juliana. Ele se levantou de sua mesa. Como você está? Não a vi no restaurante. Estive ocupada, respondeu, mantendo uma distância formal. Investigando. A palavra investigando fez seu sangue gelar nas veias. Investigando o quê? Juliana abriu sua pasta e extraiu vários documentos. Investigando porque um homem que não me dirigia a palavra há 3 anos, de repente aparece na minha vida justamente quando estou grávida de 8 meses. Investigando porque ele conhece exatamente os investidores adequados para o meu projeto. Investigando as conexões entre Gustavo Medeiros e a Tech Ventures Brasil. Gustavo sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. O que você encontrou? Encontrei que você é um dos investidores silenciosos da Tech Ventures. Encontrei que você tem feito doações anônimas para melhorar as condições de trabalho no restaurante onde trabalho. Encontrei que alguém tem pago discretamente por minhas consultas médicas pré-natais no posto de saúde. Sua voz se tornava mais dura a cada revelação. Quer me explicar o que realmente está acontecendo? Gustavo se deixou cair em sua cadeira, sentindo-se completamente exposto. Ele havia subestimado a inteligência de Juliana, sua capacidade de conectar pontos quando algo não lhe parecia correto. Como você descobriu? Eu sou desenvolvedora de sistemas, Gustavo. Sei como rastrear informações. E quando algo cheira mal, continuo investigando até encontrar a verdade. Ela sentou-se à sua frente, mas sua postura era rígida. Agora quero a verdade completa. Por que você está fazendo tudo isso? Gustavo ficou em silêncio por um longo momento, lutando com a decisão de revelar tudo ou continuar ocultando a verdade mais importante. Finalmente, ele tomou a decisão que sabia que deveria ter tomado desde o início. Porque o bebê que você espera é meu. As palavras caíram entre eles como uma bomba. Juliana ficou completamente imóvel, seu rosto passando por uma sequência de emoções, choque, compreensão e, finalmente, uma fúria fria que Gustavo nunca havia visto antes. Como você sabe, sua voz era apenas um sussurro. Contratei um investigador particular. Os tempos coincidem perfeitamente com nosso último mês juntos. 32 semanas de gravidez, Juliana. As datas não mentem. Juliana levou uma mão ao ventre instintivamente, como protegendo seu bebê desta revelação. E há quanto tempo você sabe disso? Há quase 2 meses. 2 meses. Sua voz subiu uma oitava. Você soube por 2 meses que este bebê é seu e não me disse nada. Eu não sabia como. Você não sabia como. Juliana se levantou abruptamente, seus olhos brilhando com lágrimas de raiva. Durante 3 anos criei sua filha sozinha. Durante 3 anos trabalhei em empregos que mal me dão para sobreviver. Morei em apartamentos minúsculos. Fui a postos de saúde onde me tratam como um número. E você soube por 2 meses e não me disse nada. Juliana, por favor, deixe-me explicar. Não há explicação. Ela gritou e várias pessoas na sala externa se viraram para olhar. Você me acusou de ter um caso. Você me tirou tudo no divórcio. E agora acontece que o bebê que eu estava carregando quando você me expulsou da sua vida é seu. A verdade completa e brutal da situação finalmente havia se revelado. E Gustavo percebeu que era pior do que ele imaginara. Não apenas havia abandonado Juliana quando ela estava grávida, mas o havia feito acusando-a de traição. No último mês do nosso casamento, ele murmurou, lembrando. Você estava enjoada pela manhã. Pensei que era estresse pelas nossas brigas. Eram enjoos matinais, idiota.
As lágrimas escorriam livremente por seu rosto agora. Eu estava tentando encontrar o momento certo para te dizer que seríamos pais. E em vez disso, você me acusou de te trair e destruiu a minha vida. Gustavo sentiu-se fisicamente doente. Durante 3 anos, ele havia justificado suas ações durante o divórcio, dizendo a si mesmo que Juliana havia sido desleal. Agora percebia que havia destruído uma mulher inocente que estava grávida de seu filho. Juliana, me desculpe. Sinto muito por tudo. Não. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Não se atreva a dizer que sente muito. Sinto muito. Não conserta 3 anos de pobreza. Sinto muito. Não conserta as noites que passei chorando, perguntando-me como iria criar um bebê sozinha. Sinto muito. Não conserta nada. Ela se dirigiu para a porta, mas parou e se virou para ele uma última vez. Sabe o que é o pior de tudo isso? Que por um momento, durante estas últimas semanas, comecei a acreditar que talvez você tivesse mudado. Que talvez houvesse uma possibilidade de que você fosse uma pessoa diferente. Sua voz falhou. Mas você não mudou nada. Continua sendo o mesmo homem que usa seu dinheiro e poder para manipular situações sem considerar os sentimentos dos outros. Isso não é verdade. Sim, é. Ela gritou pela última vez. Até mesmo esta ajuda que você está me oferecendo é apenas outra forma de manipulação. Apenas outra forma de controlar minha vida sem ter que enfrentar as consequências do que você fez. E com isso, Juliana saiu de seu escritório, deixando Gustavo sozinho, com o peso devastador de suas próprias ações e a percepção de que havia perdido sua família antes de saber que a tinha. Os dias que se seguiram ao confronto foram os mais sombrios que Gustavo havia experimentado em anos. Juliana havia desaparecido completamente de sua vida, não retornou ao restaurante e todas as suas ligações iam diretamente para a caixa postal. O gerente do restaurante o informou que ela havia pedido demissão sem aviso prévio, e quando Gustavo perguntou por seu endereço, o homem se recusou a dá-lo, claramente seguindo instruções específicas de Juliana. A culpa o consumia como um ácido. Durante as reuniões de trabalho, ele se encontrava perdido em pensamentos sobre tudo o que havia feito de errado. Sua secretária teve que cancelar várias reuniões importantes porque ele simplesmente não conseguia se concentrar. As noites eram piores. Ele vagava por sua cobertura como um fantasma, vendo seu reflexo nas janelas e não reconhecendo o homem que via. Uma semana depois do confronto, Sérgio, o investigador particular, o ligou com uma informação que ele não havia solicitado. Senhor Gustavo, sei que o senhor não me pediu acompanhamento, mas pensei que deveria saber. Juliana Costa foi ao hospital ontem à noite. O coração de Gustavo parou. O que aconteceu? Ela está bem? Segundo minhas fontes, ela teve contrações de parto prematuro. Mantiveram-na em observação durante a noite, mas lhe deram alta esta manhã com ordens de repouso absoluto. Gustavo se levantou imediatamente de sua mesa. Onde ela está agora? Em seu apartamento na Vila Madalena. Mas, senhor Gustavo, devo alertá-lo. Há uma ordem de restrição temporária contra o senhor. Se o senhor se aproximar dela, poderá haver consequências legais. A notícia o atingiu como um soco. Juliana havia obtido uma ordem de restrição. A mensagem era clara. Ela não queria vê-lo sob nenhuma circunstância. Naquela noite, Gustavo dirigiu até o bairro onde Juliana morava, não para se aproximar dela, mas simplesmente para estar perto. Estacionou a uma distância segura e olhou para o edifício modesto onde sabia que ela estava. As janelas do segundo andar estavam iluminadas e ocasionalmente via sombras se movendo atrás das cortinas. Sua filha estava ali. Sua filha, que poderia nascer a qualquer momento, e ele não tinha o direito de estar presente. A ironia era devastadora. Ele tinha mais dinheiro do que poderia gastar em várias vidas, mas não podia comprar a única coisa que realmente importava: o perdão de Juliana e a oportunidade de ser pai. Nos dias seguintes,
Gustavo começou a fazer algo que nunca havia feito antes: refletir profundamente sobre suas ações e suas consequências. Contratou um psicólogo, o Dr. André Guimarães, especializado em terapia para homens com problemas de controle e abandono. Fale-me sobre seu casamento, pediu o Dr. Guimarães durante sua primeira sessão. Pensei que era perfeito, até que virou um inferno, respondeu Gustavo. Juliana era brilhante, bonita e independente, mas no final sentia que ela se afastava de mim. E como o senhor reagiu a essa sensação? Gustavo refletiu sobre a pergunta. Comecei a investigá-la, a contratar pessoas para segui-la, a revisar suas ligações telefônicas e mensagens quando ela não estava. Por quê? Porque Gustavo parou, confrontando uma verdade que nunca havia admitido completamente. Porque tinha medo de perdê-la. Meu pai abandonou minha mãe quando eu tinha 10 anos. Nunca aprendi a confiar que alguém ficaria comigo sem condições. E quando acreditou ter evidências de infidelidade, eu a destruí antes de lhe dar a oportunidade de se explicar. Usei todo o meu poder para garantir que ela não pudesse me machucar economicamente. Ele ficou em silêncio por um momento. Agora percebo que a evidência era circunstancial. As ligações tardias eram por causa do trabalho dela. As mensagens secretas eram sobre uma surpresa que ela estava planejando para nosso aniversário. E a gravidez. Nem sequer me ocorreu considerar isso. Estava tão convencido de que ela havia me traído que interpretei seus sintomas como estresse ou culpa. O Dr. Guimarães tomou notas em silêncio. Gustavo, o senhor percebe que suas ações foram uma forma de abandono preventivo? Destruiu a relação antes que ela pudesse machucá-lo. A sessão deixou Gustavo emocionalmente exausto, mas também estranhamente aliviado. Pela primeira vez em anos, ele estava enfrentando seus demônios internos em vez de projetá-los em outros. Naquela noite, ele tomou uma decisão radical. Se não podia estar perto de Juliana fisicamente, ao menos podia garantir que ela tivesse tudo o que precisasse para sua gravidez e o bebê. Através de intermediários, arranjou que todas as suas contas médicas fossem pagas, que ela recebesse uma cesta de comida saudável a cada semana e que um médico particular estivesse disponível para chamadas de emergência 24 horas por dia. Mas ele fez tudo anonimamente, através de organizações beneficentes e fundações, garantindo que Juliana nunca soubesse que o dinheiro vinha dele. Não era manipulação desta vez. Era pura responsabilidade. 2 semanas depois que Juliana obteve a ordem de restrição, Gustavo havia estabelecido uma nova rotina, que girava em torno de garantir que ela estivesse bem sem violar os termos legais. Ele havia contratado discretamente uma enfermeira domiciliar, enfermeira Clara, que visitava Juliana 2 vezes por semana sob a cobertura de um programa de saúde comunitária. Clara informava Gustavo sobre o estado de Juliana sem nunca revelar a fonte de financiamento. A pressão arterial dela está um pouco alta, relatou Clara durante uma de suas chamadas semanais. E ela está mais pálida do que eu gostaria de ver. O médico diz que ela precisa de mais repouso, mas ela insiste em continuar trabalhando em seu projeto de computador. Gustavo fechou os olhos, visualizando Juliana forçando-se a trabalhar, apesar de sua condição. Há algo mais que eu possa fazer para ajudar? Remédios, suplementos? Ela já tem tudo o que precisa clinicamente. O que ela realmente precisa é menos estresse e mais apoio emocional. Era precisamente o que Gustavo não podia proporcionar. Enquanto isso, a Tech Ventures Brasil havia começado a pressionar por uma resposta de Juliana sobre sua proposta de investimento. Eduardo Brandão havia ligado para Gustavo várias vezes, confuso pela falta de comunicação. O que aconteceu com a sua desenvolvedora? E perguntou Eduardo durante sua última conversa. Deixamos mensagens, enviamos e-mails, mas ela não responde. Mudou de ideia sobre o projeto? Gustavo não sabia o que responder. Ele não podia explicar a situação real sem revelar sua conexão pessoal com Juliana. Ela está passando por algumas complicações pessoais.
Talvez devêssemos dar a ela mais tempo. Gustavo, o mercado não espera. Se ela não está interessada, há outros desenvolvedores que poderiam assumir o projeto. A ideia de que o trabalho de Juliana fosse entregue a outra pessoa o encheu de horror. Dê a ela mais uma semana, por favor. Naquela noite, Gustavo tomou uma decisão arriscada. Escreveu uma carta detalhada a Juliana, explicando não apenas suas ações recentes, mas também suas motivações mais profundas. Ele falou sobre sua infância, sobre o abandono de seu pai, sobre como havia desenvolvido mecanismos de controle para se proteger da dor. Não era uma desculpa por suas ações, mas uma explicação, uma tentativa de ajudá-la a entender por que ele havia agido como agiu. No final da carta, ele escreveu: "Não espero seu perdão, porque sei que não o mereço. Mas espero que você aceite a oferta da Tech Ventures. Seu projeto pode mudar vidas, e isso é mais importante do que qualquer coisa que haja entre nós. Eu providenciei para que minha participação na empresa seja transferida temporariamente para uma conta cega, para que você nunca precise se preocupar em estar trabalhando indiretamente comigo. Seu sucesso deve ser completamente seu." Ele enviou a carta através de Clara, que a entregou a Juliana como se fosse correspondência médica. 3 dias depois, Eduardo recebeu uma ligação de Juliana, aceitando a oferta com algumas modificações menores. O projeto começaria imediatamente, com a condição de que todo o financiamento fosse independente de qualquer participação de Gustavo Medeiros. Eduardo ligou para Gustavo com a notícia: "Não sei o que você fez, mas funcionou." Ela aceitou, embora houvesse uma condição estranha sobre a sua participação. "Está bem", respondeu Gustavo, sentindo uma mistura de alívio e perda. "Honre a condição dela completamente." Uma semana depois, enquanto Gustavo revisava relatórios financeiros em seu escritório, recebeu uma ligação que mudou tudo. Era Clara, a enfermeira, e ela soava agitada. "Senhor Gustavo, Juliana entrou em trabalho de parto. Ela está no Hospital Público Central, mas as coisas estão se complicando. Precisa de uma cesariana de emergência, mas há problemas com o plano de saúde e..." "Que hospital?" Gustavo já estava vestindo o paletó. "Hospital Público Central." "Mas, senhor, a ordem de restrição..." "Assumirei a responsabilidade pelas consequências." A viagem para o hospital foi a mais longa de sua vida. Ele ligou para seu advogado do carro, explicando a situação e pedindo que preparasse documentos para assumir todas as responsabilidades médicas. Também ligou para o melhor obstetra particular da cidade, Dr. Rafael Mendes, e pediu que ele se dirigisse imediatamente ao hospital. Quando chegou ao hospital, dirigiu-se diretamente à recepção da maternidade. "Juliana Costa", disse urgentemente. "Preciso saber o estado dela. O senhor é parente?" Gustavo hesitou por um momento. "Eu sou o pai do bebê." A enfermeira revisou seus registros. "Ela está em cirurgia neste momento. Cesariana de emergência. O senhor pode esperar na sala de espera?" Gustavo dirigiu-se à sala de espera, onde se sentou em uma cadeira de plástico desconfortável e esperou as notícias mais importantes de sua vida. Ele não sabia se Juliana saberia que ele estava ali, nem como reagiria quando soubesse. Mas naquele momento nada disso importava. Só importava que ela e sua filha estivessem bem. As 2 horas que Gustavo passou na sala de espera foram as mais longas de sua vida. Cada minuto se arrastava como uma eternidade enquanto ele caminhava de um lado para o outro, incapaz de sentar por mais de alguns momentos. Ele havia enviado mensagens para sua assistente, cancelando todas as suas reuniões do dia. Mas sua mente estava completamente focada no que estava acontecendo atrás daquelas portas fechadas do centro cirúrgico. Finalmente, o Dr. Rafael Mendes, o obstetra que ele havia chamado, apareceu na sala de espera ainda vestido com roupa cirúrgica. Sua expressão era séria, mas não alarmante. "Senhor Gustavo? Eu sou o Dr. Rafael Mendes. Falamos por telefone." Gustavo se aproximou imediatamente. "Como estão? Juliana está bem? E o bebê?" "Ambas estão estáveis", respondeu o doutor.
e Gustavo sentiu como se pudesse respirar pela primeira vez em horas. A cesariana foi necessária devido a complicações com a pressão arterial da mãe, mas foi realizada sem problemas maiores. Ela tem uma filha linda e saudável. Uma filha, murmurou Gustavo, sentindo como as palavras transformavam sua realidade. Posso vê-las? O Dr. Rafael Mendes hesitou. A mãe está despertando da anestesia. Quando cheguei, ela mencionou algo sobre uma ordem de restrição. Há algum problema legal que eu deva saber? Gustavo assentiu com honestidade. Há uma ordem de restrição temporária. Mas sou o pai biológico do bebê e quero assumir toda a responsabilidade financeira dos cuidados médicos. Entendo. Sugiro que esperemos que ela esteja completamente acordada e veja se quer falar com o senhor. Enquanto isso, gostaria de ver sua filha através do vidro do berçário. O coração de Gustavo acelerou. Sim, por favor. O Dr. Rafael Mendes o guiou por um corredor até chegar a uma janela grande que dava para a sala de recém-nascidos. Apontou para um pequeno berço na segunda fila. Esperança Juliana Costa, 3 quilos e 400 gramas. Completamente saudável. Gustavo ficou sem palavras. Ali, envolta em uma manta rosa, estava sua filha. Ela era pequena e perfeita, com uma mata de cabelo escuro que se parecia com a de Juliana. Mesmo à distância, ele podia ver que ela tinha traços que ele reconhecia. O formato do nariz, que era como o dele, e o que pareciam ser suas próprias mãos longas. É linda, sussurrou, pressionando a mão contra o vidro. Parece com a mãe. Esperança? Ela já havia colocado o nome? E sim, confirmou o doutor. Esperança Juliana. Um nome lindo. Gustavo ficou ali por 20 minutos, simplesmente observando sua filha. Cada pequeno movimento que ela fazia o enchia de um amor tão intenso que quase doía fisicamente. Ele nunca havia entendido realmente o que significava o amor incondicional até aquele momento. Senhor Gustavo? E uma enfermeira se aproximou. A paciente no quarto 304 está acordada. Pergunta se o senhor ainda está aqui. O coração de Gustavo acelerou novamente, mas desta vez por nervosismo. Ela quer me ver? Ela diz que precisa falar com o senhor. Gustavo seguiu a enfermeira pelo corredor, preparando-se mentalmente para qualquer reação que Juliana pudesse ter. Quando chegou à porta do quarto 304, respirou profundamente antes de entrar. Juliana estava deitada na cama do hospital, pálida, mas acordada. Seus olhos se dirigiram imediatamente para ele quando ele entrou. E por um momento, nenhum dos dois falou. Você veio, disse finalmente, sua voz rouca pela anestesia. Claro que vim. Como você se sente? Como se tivesse passado por uma guerra. Ela tentou sorrir, mas a expressão era fraca. Você a viu? A esperança? Sim. Ela é perfeita, Juliana. Absolutamente perfeita. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Juliana. Gustavo, preciso te dizer algo. Quando eu estava no centro cirúrgico, quando pensei que algo poderia dar errado, percebi que, apesar de tudo o que aconteceu entre nós, ela merece conhecer o pai. Gustavo se aproximou cautelosamente da cama. Juliana, Não, ela o interrompeu suavemente. Deixe-me terminar. Estou furiosa com você. Estou ferida, decepcionada. E não sei se algum dia poderei te perdoar completamente pelo que você fez. Mas Esperança não tem culpa dos nossos erros. Você tem razão. Ela não tem culpa de nada. Quero que você a conheça. Quero que você faça parte da vida dela, mas com condições claras. Sua voz se tornou mais firme. Nada de manipulações. Nada de usar seu dinheiro para controlar situações. Se você vai ser pai dela, vai ser porque realmente quer estar presente, não porque sente culpa ou porque quer controlar a minha vida. Aceito todas as suas condições, respondeu Gustavo imediatamente. Juliana, a única coisa que quero é a oportunidade de ser o pai que Esperança merece. E se isso significa ganhar esse direito dia a dia, eu farei isso. Juliana o estudou com aqueles olhos penetrantes que ele conhecia tão bem. A ordem de restrição será suspensa hoje, mas isso não significa que estamos juntos, Gustavo. Isso é só sobre a Esperança. Eu entendo.
Sério? Porque preciso que você entenda que isso vai ser completamente diferente de qualquer coisa que você já fez antes. Você não pode comprar seu caminho para ser um bom pai. Gustavo assentiu solenemente. Eu entendo. E estou pronto para aprender tudo do zero. 6 meses depois do nascimento de Esperança, a vida de Gustavo havia mudado de maneiras que nunca teria imaginado. Seus dias já não giravam em torno de reuniões de negócios e aquisições imobiliárias, mas em torno dos horários de alimentação de sua filha, das consultas médicas pediátricas e dos momentos preciosos que passava com ela sob a supervisão cautelosa de Juliana. O aplicativo de Juliana, MediConecta, havia sido lançado oficialmente e estava transformando a atenção médica em comunidades rurais de todo o Brasil. Em apenas 6 meses, havia conectado mais de 50 mil pacientes a serviços médicos que antes eram inacessíveis. A mídia nacional havia começado a cobrir o projeto, e Juliana havia sido convidada a conferências tecnológicas em todo o país. Gustavo a havia visto apresentar seu trabalho em uma conferência em Belo Horizonte, sentado discretamente na parte de trás do auditório. Ver a confiança e paixão com que ela falava sobre seu projeto o encheu de um orgulho que era completamente diferente de qualquer satisfação profissional que ele já havia experimentado. Sua relação com Juliana continuava complicada. Eram corteses um com o outro, até mesmo amigáveis quando se tratava de Esperança, mas havia uma distância cuidadosa entre eles que ambos mantinham. Gustavo havia aprendido a ler os sinais. Quando Juliana estava cansada e precisava que ele cuidasse de Esperança por mais tempo, quando estava estressada pelo trabalho e precisava de espaço, quando estava disposta a conversar casualmente e quando preferia manter as conversas estritamente sobre sua filha. Uma tarde de domingo, enquanto caminhavam pelo Parque Ibirapuera com Esperança em seu carrinho de bebê, Juliana fez uma observação que o surpreendeu. "Você mudou", disse de repente, parando perto de um lago onde famílias alimentavam os patos. "Em que sentido?" E perguntou Gustavo, genuinamente curioso. "Na forma como você fala, na forma como você se relaciona com as pessoas, até na forma como você se veste." Ela apontou para sua roupa casual, jeans e uma camisa simples. O Gustavo que eu conheci nunca teria saído de casa sem um terno. Gustavo sorriu, olhando para a Esperança que dormia pacificamente em seu carrinho. "Acho que ser pai muda as prioridades. Só ser pai? Ou foi algo mais?" Gustavo considerou a pergunta cuidadosamente. Durante os últimos meses, ele havia continuado com terapia, não apenas para entender seus padrões de comportamento passados, mas para garantir que não os repetiria como pai. "Acho que perder você me ensinou algo que o dinheiro nunca pôde, que as coisas mais valiosas da vida não podem ser compradas, controladas ou manipuladas. Só podem ser ganhas através de ações genuínas e consistentes." Juliana o estudou com aquele olhar penetrante que ele conhecia tão bem. "E você acha que as ganhou?" "Não completamente", admitiu honestamente. "Mas estou trabalhando nisso todos os dias." Um mês depois, Juliana lhe fez uma proposta inesperada. "Quero que Esperança passe uma noite com você em seu apartamento." Gustavo ficou sem palavras. Durante todos esses meses, ele havia visitado Esperança no apartamento de Juliana ou saído com ambas em lugares públicos. Nunca haviam discutido a possibilidade de que ela ficasse sozinha com ele. "Você tem certeza?" "Não", respondeu Juliana honestamente. "Mas confio que você não fará nada que possa machucá-la. E preciso ver se você consegue lidar com a paternidade sem supervisão." Aquela noite foi a mais aterrorizante e maravilhosa da vida de Gustavo. Ele preparou tudo meticulosamente. O berço que havia comprado e nunca havia usado, as fórmulas, as fraldas, os brinquedos. Quando Juliana chegou com Esperança e uma bolsa cheia de instruções detalhadas, ele sentiu como se estivesse prestes a fazer o exame mais importante de sua vida. "Se algo acontecer, qualquer coisa, você me liga imediatamente",
disse Juliana, beijando a testa de Esperança antes de entregá-la. Eu farei isso, prometeu Gustavo. Depois que Juliana foi embora, Gustavo ficou sozinho com sua filha pela primeira vez. Esperança o olhava com aqueles olhos grandes e escuros que se pareciam tanto com os de sua mãe, e ele sentiu o peso completo da responsabilidade paternal. Um ano depois do encontro no restaurante que havia mudado suas vidas para sempre, Gustavo se encontrava em um lugar que nunca teria imaginado. Já não morava em sua cobertura de luxo, mas em um apartamento mais modesto, perto do lar de Juliana. Perto o suficiente para ser parte da vida diária de Esperança, mas respeitando o espaço que Juliana precisava. Sua empresa havia tomado um rumo completamente diferente. Ele havia vendido vários de seus projetos mais lucrativos, mas menos éticos, e agora se concentrava em desenvolvimentos de moradia acessível e projetos de impacto social. Seus antigos sócios pensavam que ele havia perdido a cabeça, mas Gustavo nunca havia se sentido mais seguro de suas decisões. O aplicativo MediConecta de Juliana havia ganhado reconhecimento internacional. Havia sido selecionado como uma das inovações de saúde mais promissoras do ano pela Organização Mundial da Saúde, e várias fundações internacionais haviam oferecido financiamento para expandir o projeto para outros países da América Latina. Em uma tarde de primavera, enquanto Gustavo cuidava de Esperança no parque perto da casa de Juliana, sua filha de 15 meses deu seus primeiros passos. Correu em sua direção com os braços estendidos, gritando "Papai!", com aquela clareza que só as crianças pequenas conseguem. Gustavo a levantou em seus braços, sentindo lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto. Naquele momento, Juliana apareceu, havia saído do trabalho mais cedo para encontrá-los. Ela acabou de... perguntou Juliana, vendo a expressão de Gustavo. Os primeiros passos dela, confirmou ele, sua voz embargada pela emoção. Caminhou até mim e me disse papai. Juliana sorriu, e pela primeira vez em mais de um ano, o sorriso chegou completamente aos seus olhos quando ela o olhou. Ela realmente te ama, e eu a amo mais do que achei ser possível amar alguém. Naquela noite, depois de Esperança dormir, Juliana e Gustavo sentaram-se na pequena varanda do apartamento dela, compartilhando uma xícara de café, como haviam feito tantas vezes durante seu casamento. Pela primeira vez, a conversa fluiu naturalmente, sem a tensão que havia caracterizado suas interações durante meses. Você alguma vez imaginou que terminaríamos aqui? Perguntou Juliana, observando pela janela onde Esperança dormia pacificamente. Honestamente não, respondeu Gustavo. Mas eu não mudaria nada do que aconteceu neste último ano. Exceto talvez a forma como chegamos aqui. Juliana assentiu. Você provou ser o pai que Esperança precisa. E talvez você tenha provado ser o homem que eu, uma vez, pensei que você poderia ser. Isso significa que há uma possibilidade de que possamos tentar ser uma família de verdade. Juliana o olhou por um longo momento. Não como éramos antes. Aquelas pessoas já não existem. Mas talvez, como as pessoas que somos agora, talvez possamos construir algo novo. Gustavo sentiu uma esperança cautelosa crescer em seu peito. E o que isso implicaria? Tempo, paciência, terapia de casal. E a promessa de que se algum dia voltarmos aos padrões destrutivos do passado, teremos a força para detê-los antes que destruam o que construímos. Aceito todas essas condições, disse Gustavo sem hesitar. 2 anos depois, o restaurante A Cozinha da Dona Carmela havia sido transformado em um centro comunitário que oferecia capacitação em tecnologia para mulheres empreendedoras. Juliana dirigia os programas, usando sua experiência com o MediConecta para ensinar outras mulheres a desenvolver soluções tecnológicas para problemas sociais. Gustavo havia aprendido que a verdadeira riqueza não era medida em reais ou propriedades, mas em relações autênticas e no impacto positivo que podia ter na vida de outros. Sua família,
reconstruída sobre alicerces de honestidade e crescimento mútuo, havia se tornado a conquista mais importante de sua vida. Em uma tarde ensolarada, enquanto observava a Esperança brincar no jardim de sua nova casa, uma casa modesta, mas cheia de amor, Gustavo refletiu sobre a jornada que os havia levado até ali. Ele havia tido que perder tudo o que acreditava ser valioso para descobrir o que realmente importava. E embora o caminho tivesse sido doloroso, ele não teria mudado um único momento do processo que o havia transformado no homem, pai e parceiro que agora era. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um gostei e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.